Olá, mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque, trazendo para vocês, todos os telespectadores, telespectadoras, vocês internautas, vocês que acompanham o canal 525 da NET na TV Mar. O programa de hoje nós vamos mostrar para você informações sobre o nosso Outubro Rosa. Ao final desse programa irão ecoar em seus ouvidos todas as medidas preventivas, todas as partes conceituais do que é o câncer de mama e outras modalidades de cânceres que nós possuímos na atividade médica. Antes de chamar nossa convidada de hoje, nós vamos chamar o nosso patrocinador com a poesia que ele é peculiar. Grupo Ultra Descartáveis. Com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil, o Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. Nós podemos dizer que a oncologia, precisa entender e atender os pacientes, seus desejos, seus anseios, os sintomas que sente, as suas limitações, as várias situações, as carências sociais, faz um exame e procura dar uma receita da cura com técnicas medicinais. Então, nós vamos ter hoje a doutora Geniara Teixeira, oncologista. Ela vai contar para você, nesse preâmbulo que nós sempre fazemos, seus caminhos percorridos, a sua origem e, bom, vamos deixar que ela conte aqui mesmo, vamos passar a palavra à doutora Geniara. Alegria imensa em tê-la aqui, tá certo? Prazer todo meu, o programa professor. É todo seu. Estamos em casa. Me chama de professor. Eu perguntava como é que gosta que lhe chama. Que é uma honra, é um grande prazer estar aqui. Não se pergunta muita idade de mulheres, mas assim, terminou medicina que ano? Terminei medicina aqui na UFAL, sou da turma de 97, que terminou formando em 98. Sim. E depois da formatura, então, eu fui fazer residência em clínica médica, fui para São Paulo, fazer na Rede SUS, e depois eu fui fazer oncologia em Belo Horizonte. E aí me formei oncologista e tive uma oportunidade de voltar a Maceió, mas fiquei por pouco tempo, porque, na verdade, o que eu queria era crescer mais um pouquinho, adquirir mais experiência. E eu tive uma oportunidade de voltar para Belo Horizonte e depois fui convidada a trabalhar em Brasília, onde fiquei por 20 anos. Olha aí. Vamos dar um pouquinho, pegar a espaçonave e voltar antes. Você nasceu onde? Maceió mesmo? Não, eu sou anadiense. De Anadia. Nasci em Anadia, Zona da Mata, interior de Alagoas. Meus avós, meus pais, tios, ainda tenho alguns tios e primos que moram lá. Uma cidade muito pitoresca. Irmãos, irmãs? Tenho um irmão, meu irmão é vigário-geral na Paraíba. Sério? Que bom. Padre, vigário-geral. Eu tenho um filho padre também, viu? Olha, que bom. Parabéns. Está em Ponta Grossa, no Paraná. Olha, agora, nos Paraná. Arautos, E só esse irmão? Só esse irmão. É um irmão mais velho, é uma pessoa assim, extremamente diferenciada. Foi advogado aqui em Maceió durante um tempo e depois procurou, então, seguir a sua missão. Sua vocação, sua vocação, missão, isso. São grande, isso. A seara, poucos são os que aceitam, que dizem sim, isso é muito louvável. Principalmente nos dias de hoje, de tantas discussões por pouca coisa, né? Tem plantão nesse domingo lá no ML, discussões banais, né? A pessoa ceifa a vida de outra pessoa sem... Meu Deus. Mas é assim mesmo, precisando de mais joelhos no chão, mais pessoas orantes, não é isso? Sim. Durante a faculdade, que professor ou professora lhe chamou a atenção com relação para
a sua especialidade? Ou que despertou esse caminhar, ou se não teve na faculdade, foi um despertar depois? Não, então, a oncologia, naquela época, né, em 97 mais ou menos, não fazia parte da grade curricular da faculdade. Não entrava, não tinha matéria oncologia. Verdade. Como não tinha também cuidados paliativos, e hoje, né, já tem uma legislação que solicita que esteja nas faculdades. Então, o que acontecia é que a gente ia se identificando com algumas áreas afins. Por exemplo, ia fazer a parte de tumores ginecológicos, ia fazer ginecologia via tumores ginecológicos, ia fazer aparelho digestivo via tumores digestivos. E isso começou a me chamar a atenção. Sim. Tem uma grande amiga minha, que hoje é oncologista, está em Salvador, que começou a acompanhar um serviço de oncopediatria na Santa Casa. Santa Casa de Misericórdia, de Maceió. Ela estudava comigo na UFAL e começou a acompanhar o serviço de oncologia na Santa Casa. E começou a me falar muito de oncologia pediátrica. Eu dizia, não, mas a oncologia pediátrica é uma área, eu acho que me toca num ponto aí que não vai ser muito interessante. Mas a gente começou a conversar sobre oncologia. Eu comecei a frequentar o serviço de oncologia adulto da Santa Casa, ainda na faculdade. E comecei a me interessar, achar interessante, achar bem, uma forma de estudar diferente, um desafio, na verdade, né? Um desafio acadêmico. Sim. E o trato com as pessoas. Eu achei essa gentileza, essa empatia, esse acolhimento, eu achei que se identificou muito com a minha personalidade. E aí eu fui buscar esse caminho. Então, quando a gente se apaixona por aquilo que gosta mesmo, né, os caminhos começam a se abrir. Né? Com certeza. E foram assim abertos para você, Isso. BH, Brasília. Isso, aí eu fui buscar, né, a gente ali ainda estudante, querendo saber quais seriam os próximos passos para que a gente vá trilhar esses passos. Eu fui saber onde que eu poderia fazer residência em oncologia e quais os pré-requisitos que eles exigiam. Então, normalmente a oncologia pede como pré-requisito, se for oncologia clínica, que foi o que eu fiz, pede como pré-requisito a clínica médica. E aí eu fui fazer clínica médica, normalmente a gente faz aquele prova do Suzão, né, que a gente fala, e consegui, entrei em São Paulo, em Cotia, que é o interior de São Paulo, praticamente faz parte da grande São Paulo, e foi quando eu fui, então, fazer clínica médica. E fazendo clínica médica, já comecei a procurar os lugares onde eu queria fazer oncologia. Recebi ótimas referências do serviço de Belo Horizonte, do Hospital Felício Roxo, e aí foi onde eu prestei prova e passei. E fiquei lá durante 3 anos, me especializando. Tá bom. E o caminho de volta? O caminho de volta foi longo. O caminho Mas que de bom volta. Que está aqui, né? O caminho de volta, eu sempre, quando eu estava ainda morando em Maceió, eu li um livro que eu gostei muito, que virou um best-seller do Paulo Coelho, que é O Alquimista. Sei. E esse livro nunca saiu da minha cabeça, assim, aquela pessoa que foi em busca de um sonho e no final ele descobriu que o sonho estava no local que ele partiu. Então, assim, esse tempo todo fora de Maceió, eu sempre visitava a minha cidade, meus pais moram aqui, sempre estava por perto, mas nunca deixei essa ideia de talvez um dia poder exercer aqui, com a população daqui de Alagoas, exercer o que eu aprendi, trazer para cá. Sei. Então, essa oportunidade surgiu esse ano e eu abracei e vim. Maravilha. Coloca o Antônio Carlos aí, vê se consegue ter um vídeo. Oi, doutor Gesso, tudo bom? Prazer falar com você novamente, um grande amigo aí. E na presença aí dessa colega, amiga, Janiara, oncologista, alagoana, fez uma formação aí fora do estado, fantástica, viveu muito tempo e está voltando à terrinha aí, coisa boa, né? É um prazer aí ter, né? E quem agradece são os pacientes também, com certeza, ter esse convívio e essa tranquilidade no atendimento e na qualidade que ela pode oferecer a todos esses pacientes. E a gente que fica aqui de apoio, como outras áreas, outros médicos, feliz em poder para ter quem encaminhar. Feliz em poder lá estar com você, participando desse momento. Um abraço aí vocês.
surpresa, De que onde bom. o senhor conhece? Surpresa boa. Antônio Carlos, eu conheci quando eu estudei aqui em Maceió. Então, eu sempre tive uma lembrança de médicos muito gentis, muito competentes, e ele sempre foi um deles. E o destino quis que a gente se reencontrasse aqui em Maceió, né? E ele foi assim, mostrou que realmente é aquele médico de alguns anos atrás, porém com todo o conceito que ele realmente merece ter aqui em Maceió. É um médico extremamente bem conceituado, indicado por vários colegas. O nome dele é mencionado e atrelado a muita qualidade técnica e a muita humanidade. E eu até em uníssono. E eu tive eu conversando com ele, né, me colocando do lado de cá, ele me orientando algumas questões, eu percebi que realmente ele é isso tudo mesmo. E eu só tenho a agradecer ao Antônio Carlos por ele estar próximo e sendo esse braço que está, de uma certa forma, me dando um certo suporte nesse meu recomeço, digamos assim. Ah, maravilha. Então, agora é com você, tá certo? Um abraço afetuoso também, porque eu tenho essa admiração muito profícua com o Antônio Carlos, né? Uhum. E quando ele falou do seu nome, eu digo, olha, vamos agendar rápido. Mas fale-nos, inicialmente, o que é o câncer, né? De onde vem essa palavra, assim, que aterroriza todo câncer maligno? Como é que você pode... Esses meus telespectadores são exigentes, tá certo? Então, eles querem saber, mais ou menos, assim, esse caminhar. Eu acho que a doença, né, o câncer, é uma doença que traz muitos tabus, né? Porque desde sempre, até porque nós tínhamos uma outra tecnologia, nós tínhamos uma outra abordagem, tratamentos completamente ainda iniciais, a doença normalmente era vista como uma doença extremamente mortal, né? Então, as pessoas elas se sentiam condenadas quando elas tinham diagnóstico, forte, um estigma extremamente forte. Então, elas se sentiam condenadas quando elas recebiam o diagnóstico. Eu sou de um tempo, inclusive, que as pessoas não pronunciavam o nome câncer. Então, dizia desafirmar, se benzia, fazia qualquer outro gesto. Se benzia aquela doença. Aquela doença. Né? Fulano está com aquela doença, ou então o CA. O máximo que eles conseguiam falar era CA, né? E eu, nesse meu universo da oncologia, eu comecei a perceber que, apesar de suas peculiaridades e de, claro, sua gravidade, a doença ela tem caminhos para que a gente faça uma abordagem e até determine um tratamento com possibilidades reais de cura. E mais que isso, que a gente consiga, de uma certa forma, conscientizar a população para que a gente consiga, inclusive, medidas de prevenção. Isso. Né? Que é o que a gente vai entrar um pouco nessa nossa conversa. Mas o câncer em si, ele é um aglomerado de células tumorais, que a gente chama, células que foram nossas, a gente não pega um câncer de ninguém. De outra pessoa, né? E a gente também não passa o câncer para ninguém. O que acontece é que essas células sofreram uma alteração no seu material genético e essa alteração favoreceu com que elas se transformassem numa célula diferente do que ela era e comece a se multiplicar e originar células filhas com as mesmas características anárquicas que ela se transformou. Essas células, normalmente, quando a gente fala de um tumor de comportamento maligno, elas se espalham através da corrente sanguínea, de alguns vasos linfáticos, e atingem outros órgãos, nesses órgãos só continuando o processo de multiplicação e destruição. Então, é uma doença que, por sua natureza, dependendo do momento que a gente diagnostique, é uma doença já considerada sistêmica. Ou seja, já é considerada, dependendo do momento que a gente identifica a doença, muitas vezes ela já é considerada uma doença avançada. E aí fica realmente a questão do estigma de que o câncer é uma doença mortal, mas depende do tempo que ele é diagnosticado e que a intervenção aconteça. Por isso tem uma campanha de um Outubro Rosa em que se propõe, né, esse Outubro Rosa para que as pessoas tomem consciência e tomem as medidas preventivas necessárias. Com certeza.
Se a gente entende que quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura, então é claro que alguns exames não vão evitar que o câncer apareça, que a neoplasia apareça. Mas você consegue captá-lo numa fase tão inicial que a doença pode sim ser resolvida e o paciente ser curado. É claro, né? Muitos sabem que existem determinados tipos de câncer que também não têm uma malignidade assim tão eficaz quanto outros, né? Por exemplo, tem um rapaz que um conhecimento que pulou de um andar porque recebeu um exame anatopatológico, histopatológico lá e deu um câncer, mas era um adenocarcinoma de pele, que é uma coisa bem... Mas como ele viu o carcinoma, se precipitou. Existe esse 0 a 100. Tem pessoas que leem o nome carcinoma e não conseguem associar. Aí fala assim, não, doutora, não deu câncer, deu carcinoma. Olha aí. Aí você vê o exame e vai explicar que, na verdade, câncer é um nome muito abrangente. Simplesmente pegaram várias doenças e titularam como câncer, né? E, na verdade, nós estamos diante de vários tipos de doenças, como você falou, de comportamentos diferentes e de níveis de agressividade diferentes. Então, isso é muito importante que a gente reforce para que a gente saia dessa zona de desconhecimento e não incorra nesse tipo de falha, né? Tanto de quando você lê o seu próprio diagnóstico ou quando você vê o diagnóstico de outra pessoa, de um paciente. Eu falo de quem não é oncologista, né? Um clínico geral, por exemplo. Né? Entender um pouco, pelo menos o mínimo, para explicar àquele paciente qual é o nível de urgência daquele diagnóstico. Eu acho que a gente vai caminhar para lá na frente falar sobre as comunicações de más notícias, né? Como o terapeuta, o profissional vai dar essa notícia, né? E a forma de dar essa notícia e quanto à relação da omissão, né? De dar esse diagnóstico. Mas antes disso a gente vai falar sobre quais os cânceres assim de maior incidência, né? Na prática ou no ambulatório ou no consultório de um oncologista. Certo. Quando a gente fala assim em termos de incidência global, percebe-se que temos aí o câncer de mama entre as mulheres, o câncer de pulmão, na verdade o pulmão é o mais incidente, tirando os tumores de pele não melanoma, que esses realmente eles são os que estão lá no top 1, né? Mas são tumores basocelulares, carcinomas escamosos, que não são de grandes chances de agressividade e mortalidade, então a gente termina só sabendo que em termos de incidência eles estão no primeiro lugar, mas os mais preocupantes é pulmão, cólon, mama e próstata. Então são esses tumores que mais incidem globalmente, também no Brasil, replicando o mesmo modelo do mundo, e entre a população geriátrica também, que é um foco que eu costumo cuidar bastante. Em princípio, o que é que o paciente sente ou quais são os primeiros sinais? Vamos trabalhar assim no câncer de mama, que vai ser um enfoque neste mês, né? Professor, assim, quando a gente fala de sinais físicos, né, sinais clínicos do câncer de mama, entenda que já é uma doença que já está numa fase pelo menos localmente mais avançada, né? O ideal era que nós não permitíssemos que esses sinais aparecessem, né? Que o diagnóstico viesse através de exames de rastreio para que não aparecessem esses sinais. Mas aquela paciente que ainda tem uma certa dificuldade, que não tem essa informação, então ela precisa sim olhar para o corpo dela, praticar o autoexame. Eu falo para os meus pacientes que ninguém conhece mais o nosso corpo do que nós mesmos. Então, é aquela mama que tem uma pele normal, que tem uma areola normal, que não sai nenhuma secreção, a não ser que esteja num período, um pós-parto, um puerpério, que não tenha nenhum nódulo. E essa é a mama que a gente espera que seja a mama trivialmente normal. Se você identifica uma pele enrugada,
um nódulo, seja na mama, seja na axila ou até na região supraclavicular, isso já deve fazer com que você procure um especialista. Na verdade, esses pacientes geralmente vão para um clínico e esse clínico direciona para um mastologista. E descarga papilar importante. Você faz uma pequena compressão na região da areola, ali na região da papila, e se sair secreção, seja ela clara ou sanguinolenta, deve ser procurado um profissional, um especialista de imediato. Isso segue vários estágios, né? Estágio 1, 2, 3, 4. Isso. Normalmente, clinicamente falando, se percebe que a lesão ela já atingiu a pele está enrugada, avermelhada ou com o mamilo invertido, já é um estadio localmente avançado. A gente já pode estar diante de um tumor inflamatório, que é um tumor que compromete pele e, mediante o prognóstico que a gente espera de desfecho, já é algo bem delicado. Assim como um nódulo que a paciente consiga palpar na axila. Né? Então, quando você já tem um linfonodo axilar comprometido, provavelmente pelas células que saíram da mama, as células alteradas da mama, já confere um quadro um pouquinho mais avançado. E que medidas terapêuticas? Aí vai entrar a oncologia clínica. Ela pode avaliar, quantificar a invasão, mas a conduta, cirurgia, né? Não necessariamente, assim, existe um cronograma, vamos dizer assim, que deve ser seguido mediante o que a gente vai achar. Então, o paciente teve um nódulo ou uma lesão suspeita na mama, essa paciente vai ser direcionada para o mastologista provavelmente vai fazer exames de imagem, vai pedir exames de imagem e vai fazer uma biópsia. Essa biópsia vai confirmar que se trata de um carcinoma, né? Primeiro, se é um tumor maligno ou benigno, se for um tumor maligno, quais os tipos, qual é o tipo de tumor de mama que esse paciente está enfrentando. Existe, molecularmente falando, 4 tipos de câncer de mama que trazem uma forma diferente de manifestação. Tá? Isso é importante que a população saiba, porque esses tumores eles têm, inclusive, graus de agressividade diferentes e os tratamentos são diferentes. Então, às vezes, uma paciente fala assim, mas por que a minha tia teve um tumor de mama e ela não fez isso que eu fiz? Por que a minha vizinha fez primeiro cirurgia e eu estou fazendo primeiro quimioterapia? Então, isso depende muito de que tipo de tumor de mama nós estamos tratando. E, claro, qual é o tamanho do problema? Se nós temos tumores muito pequenos, que foram diagnosticados, por exemplo, através de uma mamografia, que suspeitou por presença de calcificações microscópicas, microcalcificações, certamente é um tumor muito pequeno e o caminho vai ser primeiro cirúrgico. Se nós estamos diante de uma lesão maior, o caminho normalmente é fazer um tratamento prévio para reduzir essa lesão, para que esse paciente vá para uma cirurgia. Perfeito. Quanto a de colo, é a mesma conduta, né? Câncer de colo uterino. Colo de útero, mas também assim, tem suas peculiaridades o tratamento do tumor de colo de útero. Geralmente, numa fase bem inicial, é que esses tumores são considerados ressecáveis. Essa paciente iria para uma cirurgia e aí nessa cirurgia seria feita esterectomia, cirurgia oncológica mais adequada. Quando ele já está um pouco mais avançado, não precisa estar muito, um tumor volumoso, mas um pouco mais avançado, a cirurgia já não é a principal estratégia. A principal estratégia já seria quimioterapia associada à radioterapia. Porque se viu através de estudos que fazendo o tratamento combinado, comparado com aqueles que fizeram cirurgia, a chance do paciente ficar curado foi basicamente a mesma. O de pulmão segue... Assim, o que é interessante nessa campanha é a disponibilidade, as forças que se somam para a prevenção do câncer de uma forma geral. Não é? Mas, por exemplo, um tabagista, né, inveterado, aí aproveitar esse momento no Outubro Rosa, fazer um raio-x de tórax, né? De repente, numa imagem, conseguir fazer uma ressonância e assim por diante. Mulheres que têm história, né, de câncer na família, já
aproveita um momento como este e não deixa escapar. Isso. Não é? Porque um ano é um tempo com relação ao desenvolvimento de um câncer como este, né? O que é que orienta, assim, numa campanha? Quais são as medidas tomadas nesta prevenção e quando começou essa campanha mesmo, assim? Porque a gente começa a ficar... Todo ano eu trago pessoas aqui e falam, mas assim, não sei por que esse ano a gente está com mais entusiasmo, é porque acho que pegou mesmo, né, a campanha. Isso, provavelmente. Nos fale dessa campanha. Trazendo um pouco de um tema que você colocou, que foi os tumores de pulmão. É um mês que a gente trabalha muito medidas preventivas e rastreio para câncer de pulmão, é o mês de agosto. Então, nós fizemos muitas campanhas agora em agosto para orientar a população com relação ao diagnóstico precoce dos tumores de pulmão, que também é um tipo de tumor que normalmente é diagnosticado numa fase mais avançada. Sim. Né? Por quê? Porque ele dá poucos sintomas. A não ser que esteja se originando perto de alguma área que provoque um escarro sanguinolento ou provoque dor torácica, os pacientes só vão descobrir esse tumor numa fase bem mais avançada, quando ele já está com falta de ar, emagrecimento e outras queixas. O tumor de pulmão está muito relacionado ao cigarro, ao tabagismo, né? Então, tenta-se estabelecer medidas eficazes de rastreio, como se faz com o câncer de mama e mamografias e ultrassons, tenta-se também estabelecer para pessoas tabagistas que são considerados tabagistas pesados, aquelas pessoas que consomem mais de 30 maços por ano, são considerados tabagistas pesados e esses, já existem algumas medidas, algumas sociedades que estimulam que se faça pelo menos uma tomografia com baixa radiação, uma vez por ano depois de 50 anos de idade. Então, esses seriam os pacientes que a gente precisava de rastreio, ou então aqueles que já tiveram histórico passado de um câncer, por exemplo, de pulmão e precisa ser acompanhado. Com relação ao Outubro Rosa, realmente é uma campanha que pegou muita força. Verdade. Né? São duas campanhas que direcionam a prevenção do câncer muito fortes no ano, que é o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que nós vamos entrar mês que vem. Com certeza. Né? Que as pessoas realmente abraçaram a causa. O Outubro Rosa começou em Nova York, na década de 90. Então, foi feita uma corrida em Nova York e essa corrida era justamente para conscientizar as pessoas do diagnóstico precoce e prevenção do câncer de mama. E foi quando foram distribuídos aqueles lacinhos rosas e que pegou depois em outras campanhas nos Estados Unidos e depois fora dos Estados Unidos. Então, ela foi ganhando força, foi ganhando adesão e hoje nós estamos no mês de outubro praticamente todo trabalhando essa conscientização. Maravilha. Trouxemos algumas imagens, alguns vídeos. Coloca os vídeos aí. Nesse desenvolvimento desses tumores. E existem genes específicos que já foram descobertos, que eles, em comum, eles podem provocar, quando mutados, tumores de ovário e tumores de mama. Isso a gente lembra muito de um caso, não sei se eu lembro muito, foi muito emblemático para mim, da Angelina Jolie, que ela foi a primeira pessoa pública, uma atriz, a trazer à tona essas questões das doenças hereditárias envolvidas nos cânceres de mama. Isso. Inclusive, ela fez uma mastectomia preventiva, né? Isso, Há sempre casos e é bom tomar essa medida, não? Isso. Como eu coloquei, existem pelo menos cerca de 3% a 5% dos tumores de mama que são hereditários. E essa hereditariedade está vinculada àquela pessoa ter herdado um gene da sua mãe, normalmente, né? Embora existam tumores de mama no homem, que normalmente são hereditários também. Então, são esses 3 a 5% que as pessoas começaram a olhar quando surgiu o caso Angelina Jolie lá nos Estados Unidos, onde a mãe dela tinha tido um tumor de ovário e ainda estava em pesquisa essa questão dessas alterações gênicas e as pesquisas mostraram que ela tinha uma alteração desses genes, BRCA1 e BRCA2. E que se ela tinha uma alteração desse gene, haveria uma grande possibilidade
da Angelina Jolie, que era filha, parente de primeiro grau, ter herdado esses genes. Ela fez um teste genético para saber se ela tinha herdado, confirmou que ela tinha herdado os genes e aí ela tomou uma decisão que na época ainda não era uma decisão padrão, não era um protocolo padrão se fazer mastectomia profilática bilateral e oforectomia, retirar os ovários e retirar as mamas. E ela disse, não, eu vou fazer. Se eu tenho esse gene, vai dizer que eu tenho 80% de chance de ter câncer de mama ou de ovário, eu não quero esperar para ter câncer de mama ou de ovário. Eu quero fazer minha cirurgia preventiva. Gerou uma polêmica muito grande, porque não era uma coisa que a população leiga tinha acesso, e nem a gente também foi pego meio assim, eita, e vamos, o que é que está acontecendo? O que é que eu vou propor para os meus pacientes também? Justamente, professor, o que é que eu vou propor para o meu paciente? O meu paciente vai dizer, doutora, eu preciso tirar minhas mamas, porque a atriz tirou. Ela tirou porque ela tem dinheiro e o meu médico não quer fazer a cirurgia porque o convênio não paga. Então, começaram a deturpar essas informações. Então, a gente teve que trazer as informações, inclusive dizer que naquela época, oforectomia e mastectomia redutora de risco, não existia uma legislação para que isso fosse feito e pago pela fonte pagadora, porém, hoje sim, né? De muitos anos para cá, depois que isso foi publicado em guidelines, que as sociedades aceitaram e isso entrou nos protocolos, essa conduta, então as pacientes que têm mutações BRCA1 e BRCA2, elas podem fazer sim, né, com cobertura da sua operadora de saúde, uma oforectomia redutora de risco e uma mastectomia redutora de risco. Maravilha. Mais um vídeo, por favor. A lembrança e a presença significa o passado e o futuro. E o futuro certamente virá. Então, a semente que ele plantou está frutificando e eu tenho convicção de que frutificará ainda muito mais, tanto com a nossa geração quanto com as gerações subsequentes, tanto aqui em Alagoas quanto no país inteiro. Esse vídeo é de um momento, né, nós assumimos a presidência da Sobrames, a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Maravilha. E o professor Fernando Gameleira deu uma palestra sobre o professor Gilberto de Macedo. Ele não chegou a ser seu professor, não. Acho que a última turma foi a minha. E essa palestra foi sobre um homem, né, que em décadas anteriores já pensava no futuro, né, sobre a questão da neurociência e assim por diante. Estavam presentes alguns membros da sociedade alagoana e alguns acadêmicos. Aí eu vou pedir aqui coloca mais esses outros vídeos que a gente pede o intervalo aí aos nossos telespectadores para a gente ver essa reunião da Sobrames. Que maravilha. Essa conferência foi fundamental para a gente conhecer mais um desses nomes expoentes da medicina alagoana que merecem permanecer vivos nos corações dos acadêmicos, que sirva de inspiração para cada vez mais buscar a intelectualidade, a diferenciação do comum, do medíocre. Então esse é o exemplo que o professor Fernando Gameleira aviva nos espíritos dos estudantes aqui com a memória do professor Gilberto Macedo. Sim, agradeço a todos vocês e a Fernando principalmente pelas lembranças boas que vocês têm do meu pai, que realmente era uma pessoa estudiosa, mas era muito simples, muito amigo dos alunos. Ele dizia, meus alunos um dia vão ser meus médicos, então eu tenho que tratar muito bem esses meninos. E realmente os que foram médicos dele foram assim, super atenciosos no final da vida dele. Estou muito feliz de ter participado. Quem não conhece o passado não constrói um bom futuro. Sempre quis conhecer melhor o professor Gilberto de Macedo, que é o professor preferido de um dos meus professores preferidos, que é o Fernando Gameleira. Então participar desse momento aqui foi um grande conhecimento engrandecedor, que eu só tenho a agradecer. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter presenciado essa palestra maravilhosa do professor Gameleira e de ter conhecido melhor a história do professor Gilberto de Macedo, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco na disciplina de História da Medicina, e estou muito feliz de ter visto a presença desses médicos maravilhosos e principalmente do amor à arte da medicina. Muito bem, vamos aos vídeos seus. Tem mais alguns? Isso aí é em palestras, né?
Foi agora, recentemente, uma campanha muito boa que foi feita no Parque Shopping, sobre justamente conscientização do Outubro Rosa, doutor Antônio Carlos ali, olha, abrilhantando, o Gustavo Cantarelli também. Essa foto foi em Brasília, já tem uns 4 anos também, só com pacientes, mulheres que já tiveram câncer de mama. Uma outra campanha, na época que eu estava trabalhando em Brasília, eu e meus colegas médicos que trabalharam comigo, tem mastologistas, minha enfermeira lá do hospital que eu trabalhei em Brasília também, junto comigo na campanha Outubro Rosa. E voltando aqui para a nossa campanha aqui no Parque Shopping, que foi muito boa, deu muita adesão, foi muito boa. Doutor Guilherme Pita, que estava lá também, participando nessa foto? Da corrida. Da corrida, né? Da corrida. Eita, isso aí foi a corrida, foi muito interessante. Que é quando eu faço as campanhas conscientizando a população. Uma palestra que eu dei lá no hospital em Brasília, também falando da oncogeriatria, tumores de mama na paciente idosa, quais são as suas peculiaridades, trazendo a lembrança do Outubro Rosa com a minha equipe multi, tem enfermeiras, nutricionistas, físios, muito importante a equipe multi para o tratamento dessas pacientes. Abordagem terapêutica, planejamento, fazendo a minha propaganda, congresso também da rede que eu apresentei, uma entrevista que eu dei lá em Brasília também, falando de prevenção e tratamento já no Novembro Azul, aqui no meu consultório, aqui no Hospital Arthur Ramos, que eu estou lá atendendo, né, todos os dias estou lá, quem quiser conversar, se orientar, pedir algumas informações, estou sempre à disposição. Maravilha. Maravilha. Então, abraçou mesmo, não foi a temática e a especialidade? Abracei, com muita paixão. Com muita paixão. Diga-me uma coisa, motivos ou cenas agradáveis na sua especialidade? Professor Gesso, as pessoas perguntam assim, como é que você consegue fazer oncologia? Eu confesso a você que é muito bom. Esses momentos com os pacientes, os momentos onde a gente dá umas notícias boas, depois da notícia difícil, né? E a gente traz e planeja o tratamento juntos e mostra os exames e mostra que as coisas deram certo ou que estão dando certo. Os olhares dos pacientes de conexão, né? Quando você olha para a pessoa e a pessoa olha para você e você consegue se conectar e a partir dali toda a sua conversa ela flui de uma forma muito natural, né? A questão acadêmica, a questão de explicar o que o paciente tem, isso é fundamental, mas o acolhimento, né? Dizer, olha, eu estou aqui com você, você não está só. Eu acho que, e você vê no olhar do outro essa compreensão, é um dos melhores momentos. E é imprescindível a participação da família também nesses momentos, né? Com companheiro, certeza. Companheira, filhos, pais. Fizeram uma pergunta para mim no sábado, uma das pessoas que estavam participando, sobre essa questão do suporte, né? Da rede de apoio. Assim, ela disse, olha, eu não tive apoio no meu tratamento. Falei, essa rede de apoio ela é fundamental. E ela pode vir de várias pessoas, pode ser do companheiro, da companheira, do pai, da mãe, de um amigo, mas ela precisa existir. Sim. De um filho, né? De um avô, do avô, do neto. Essa rede de apoio, ela precisa existir. O paciente, ele não pode se sentir sozinho, ele não pode se sentir desamparado. A equipe médica, a equipe multi, ela vai acolher, mas o acolhimento maior tem que ser em casa. Perfeito. E comunicações de más notícias? Há um preparo de imediato? O paciente tem direito à verdade quando não tem o direito? Ou quando é melhor omitir? Né? Porque ele diz, eu gosto de poesia, também o caso assim, só 2 profissionais podem mentir. Né? É o poeta e o médico. Um por necessidade e outro por circunstâncias. Né? A mentira piedosa, às vezes, é um bom caminho a ser tomado, não? Veja bem,
A comunicação hoje, que é algo muito pesquisado e traçado para como você aborda o seu paciente, como você dá diagnósticos, como você acolhe, hoje ela não é mais baseada no feeling de cada profissional. Existem técnicas para a gente fazer esse acolhimento. Sim. E normalmente o que é preconizado é que a gente fale o que o paciente tem, né? E que a gente faça ele participar das tomadas de decisões. Há uns anos atrás, eu falo antigamente, mas não é muito antigamente não, há poucos anos atrás, existia uma questão do médico falar e o paciente obedecer. O médico mandava, o paciente obedecia. E ele não questionava muito o porquê que aquelas orientações estavam sendo dadas. Com essa nova gama de informações que chegam a todos e chega muito rápido, esse cenário ele mudou, porque os pacientes são mais questionadores. Muitas vezes, quando vem a uma consulta, eles já leram alguma coisa, sim, ou alguém já leu e já passou para eles sobre o diagnóstico e o tratamento. Então, isso só corrobora aquela ideia e aquela conduta de a gente ser transparente. Ser transparente não é ser rude. Ser transparente é você colocá-lo a par do que está acontecendo de fato e já traçar os planos de tratamento e de intervenções. Existem técnicas. Nem todo mundo consegue fazer e precisa fazer um treinamento. Que principais dificuldades tem, ainda bem que existem as técnicas, e como a técnica ajuda? Por exemplo, o oncologista dá a notícia, fazer o acompanhamento, etc. Ele pode ter problema com o paciente, com os familiares desejam uma coisa, o paciente deseja outra. Quais as principais dificuldades no profissional nesse instante? Eu acho que a principal arma, digamos assim, arma boa, é o acolhimento e a empatia. Você vai pensar o seguinte, eu estou dando uma notícia para uma família, para o seu João, que ele é pai, ele tem um filho de 3 anos de idade, né? Ou para a dona Maria, que tem uma filha de 4 anos de idade, eu estou falando para ela que ela tem um câncer de mama, que é uma pessoa que tem todos os seus estigmas com relação a câncer, que talvez tenham questões de uma parente que faleceu e ela acompanhou o desenrolar desse fim de vida, que foi muito triste, e ela está entendendo que vai acontecer, ela está achando que vai acontecer a mesma coisa com ela. Então, se a gente tiver a biografia desse paciente, você saber com quem você está conversando, você já consegue aí resolver 50% da forma com que você vai falar. Você tem que entender com quem você está falando. Conhecer já todo, ajuda bastante. E quebrar com aquela que eu dou aula de deontologia, né? Que o paciente não deve ser substituído por número nem pelo leito, né? Manda o 4F, né? Então, o paciente deve ser chamado pelo nome, assim como os familiares. Eu acompanhei um profissional, até no hospital antigo, Arthur Ramos, fiz um estágio lá, e salve-me, eu nunca vi ele esquecer o nome do primo ou do cachorro, que ele fazia consulta, eu acho que ela anotava lá um pouquinho no prontuário, né? Aí dizia, e a sua netinha, né? Isso é maravilhoso. Como é que ele lembrava disso um ano depois? Eu acho que ele anotava lá. Mas esse chamar aumenta a empatia, né? O carinho e a confiança. Confiança, né? A parte técnica, as pessoas, no geral, não vão falar coisas muito diferentes. Mas você acolher é muito diferente de profissional para profissional. Falar o nome, olha como é importante um paciente voltar e você dizer assim, como é que está sua mãe? Você falou que ela não estava muito bem, né? Ela está bem? Se lembrar o nome vai ser o melhor dos mundos, né? E a dona Ana está bem, dona Joana. Ela fez aquela viagem que você comentou na minha consulta que ela iria fazer. Isso é muito importante. Você já faz um link, quando é que você vai fazer uma viagem com ela, né? Perfeito, perfeito. Quando é que você vai viajar? Ah, doutora, eu não sei, fazendo esse tratamento. Não, você pode viajar, entendeu? Então, tudo depende desse tempo que precisa existir, uma disponibilidade de tempo, o profissional se tornar disponível. Algumas observações que familiares e pacientes colocam, eu tentei falar e não consegui. Hoje nós temos um celular, não é difícil falar conosco. O que é que se coloca para o paciente? Olha, se for uma urgência, me ligue.
Se não for urgência, se for alguma dúvida que você queira tirar, manda um WhatsApp. Deixa uma mensagem. Deixa uma mensagem que em algum momento, quando terminar, né, aqui o meu dia que é corrido, eu vou te retornar. E, de fato, retorne, porque essa pessoa está esperando. Verdade. Então, assim, todas são medidas de acolhimento que vai ser o ponto-chave para todo o resto que vai acontecer. Então, todas essas situações melhoram assustadoramente a vida de um paciente que está passando por um momento tão doloroso, às vezes, né? Com certeza. Mas se encontra essa acolhida, melhora bastante. Uhum. Mas existe aquele paciente onde se esgotam todas as medidas terapêuticas, né? Onde já tenha um câncer, vamos supor, de colo ou de ovário, mas com a metástase de cérebro, de pulmão. Existe as medidas paliativas, né? Ou a paliação, que alguns chamam. Né? O que é isso e de que se constitui essas medidas paliativas? Os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos. Existe até uma deturpação do termo pelo entendimento das pessoas. Às vezes, quando você fala assim, olha, eu vou chamar a equipe de cuidados paliativos. Aí o paciente assusta, a família assusta. Não, mas cuidado, porque não tem mais nada para fazer. Eu falei, não, a partir de agora é que tem muita coisa para fazer. Isso. Né? Porque o que vai ser feito daqui para frente, provavelmente poucos profissionais estudaram para fazer. Né? Perfeito. Então, assim, agora que nós temos realmente que chamar uma equipe que estudou e aprendeu a cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu filho, de você, com todos os cuidados que vão ser exigidos daqui para frente. Nós médicos, nós fomos formados para salvar vidas. E, às vezes, há um custo que faz com que a gente não entenda que a gente está nadando contra uma maré e que, ao invés de a gente estar dando um pouco de qualidade de resto de vida, a gente está atrapalhando, a gente está infligindo sofrimento, que é o que a gente fala que é a distanásia. Né? Então, a gente está praticando distanásia não porque nós somos ruins, de forma alguma, porque nós aprendemos a fazer assim, para salvar, para ajudar, para manter o paciente vivo. Só que muitas vezes a gente tem que pensar que a gente está mantendo o paciente vivo às custas de intervenções que não vão levar a lugar nenhum. E existe uma diferença de um paciente oncológico, por exemplo, que tem uma metástase, para um paciente oncológico que tem uma metástase que está em estado avançado. Um paciente oncológico que tem uma metástase, ele ainda pode ser submetido a alguns procedimentos que vai prolongar a vida dele com qualidade de vida. Quando ele chega a entrar numa fase avançada de doença, onde nada mais que a gente faça vai interferir com a história natural daquela doença, é um paciente realmente que vai ter um desfecho, né? Que vai entrar em finitude, é quando a gente tem que rever as nossas condutas. Então, é aí que entra o paliativo, é o pallium, é o acolhimento, né? De onde vem a palavra paliativo, né? É a roupa que se usava na Idade Medieval pelos guerreiros, né? Que era aquela roupa que chamava, era o pallium. Então, é o acolhimento. E a partir daí, a proteção, vamos dizer assim. E a partir daí foram criando nos mosteiros e em algumas casas essa questão de acolher as pessoas, não só os doentes, os enfermos, mas as pessoas, né, os mais humildes, os mais necessitados. E aí foi onde lá começou as unidades que prestam cuidados gerais, cuidados de suporte, cuidados paliativos. Sobre isso nós temos um livro, né? Vai para a segunda edição agora, ver se você consegue colocar aí, pela editora Xavier. Na verdade, não sou eu quem escreveu, mas assim, um grupo de alunos, de co-organizadores e de alunos que trouxeram 96 títulos. Agora ele vai sair na segunda edição com 101 títulos. Parabéns. Uma quantidade, assim, e fala sobre a morte dos discípulos, as mortes de Nossa Senhora, poesia de cordéis, dignidade do paciente ao morrer. E assim que chegar, quem quiser, a editora Xavier, né, pode adquirir, mas eu tenho alguns ainda que a editora nos envia.
tá? Mas falar sobre paciente com fé, que ele tem uma formação religiosa e que ele tem uma crença. Faz uma diferença no paciente que não tem crença nenhuma? Isso, primeiro eu quero lhe dar parabéns. Você me falou que esse livro vai sair. Vai receber o seu, né? Eu fiquei muito feliz, porque a morte realmente, você foi muito feliz no seu título, a desmistificação. A morte, tem muitos, como tem com o diagnóstico do câncer, imagine com a morte, né? Verdade. Os tabus, as dificuldades que as pessoas têm, principalmente nas regiões ocidentais, né? A modernidade faz com que a gente ache que a morte ela é um absurdo. Quando as pessoas falam assim, mas fulano morreu, aí todo mundo se choca, né? Dependendo, óbvio, de como foi o processo, tem que se chocar mesmo, mas é um processo, é a única certeza que nós temos da vida. É verdade. Né? O que nós temos que nos unir, e a classe, né, da saúde, não só médicos, mas eu falo sempre na equipe multi, porque é muito importante, né, os psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, é com que a gente consiga cuidar da pessoa da forma mais abrangente possível. Aquele conceito do cuidar da dor total, que foi criada por Cicely Saunders, né? A grande, vamos dizer, a que realmente apresentou cuidados paliativos, que criou cuidados paliativos. Então, assim, a dor total, que é a dor espiritual, é a dor emocional, é a dor física. As pessoas, quando elas sentem uma dor, não necessariamente a dor é física. E quando você consegue compreender isso, intervir no verdadeiro ponto da dor, o medicamento ele já não é tão importante assim. A espiritualidade dentro dos cuidados paliativos e muito com a oncologia, a gente aprendeu a vivenciar isso ao longo da experiência como médico e como oncologista, mas existem também livros falando sobre o exercício da espiritualidade para o paciente enfermo. Né? E esse exercício, ele é baseado não na religião que o paciente tem, o que a família tem, mas no que é sagrado para ele. O que é sagrado para o paciente? Às vezes o sagrado para ele não é uma religião, nem uma figura espiritual. Às vezes o sagrado para ele é a família dele. O olhar da família. O olhar da família, perfeito. O olhar do médico, né? Isso. Aí tem um colega meu de Belo Horizonte, de Montes Claros, que ele disse, no meu momento final, no meu instante derradeiro, se eu tiver um segundo de lucidez, eu quero ver junto a mim uma mão que me acaricie e um olhar que me olhe com carinho. Né? Já diz sobre essa vulnerabilidade, vou declamar, sei o tempo está esgotado já aqui, mas diz em 2 momentos de poesias que eu sempre gosto de declamar aqui. Uma de Petativa de Assaré, que diz que ele saiu de alta, ele diz: morte, você é valente, o seu poder é profundo, quando eu cheguei nesse mundo você já matava a gente. Eu guardei na minha mente esse seu grande rigor, porém lhe peço um favor, para ir ao Campo Santo, não me faça sofrer tanto, morte, me mate sem dor. E tem um outro que é do paraibano, um poeta, que disse: no leito do hospital, quando internado eu estava, o doce que me servia e a enfermeira entregava, só era doce no pires, na minha boca amargava. Ou seja, amarga tudo, né? Mas a presença do médico faz uma diferença extraordinária. Muito bonito. Doutora Janiara Teixeira, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Professor. Vai voltar outras vezes. Professor Gerson, meu querido, muito obrigada. Para mim, como ele disse, é uma honra estar aqui com você, em Maceió, poder trazer a minha experiência para as pessoas que estão aqui, que me procuraram de alguma forma. Eu estou à disposição. Maravilha. E você, telespectador, que nos acompanha aí no nosso programa Medicina em Destaque, um fortíssimo abraço e que Deus abençoe cada um de vocês, e esse mesmo Deus nos dará a oportunidade de estar aqui na próxima semana com mais um programa Medicina em Destaque.